São 3 coisas primordiais que você precisa fazer para que você comece a ter um novo backhand, para que você comece a vencer o medo. Sabendo que não existe dica mágica, eu não vou falar aqui de nada mágico, que se você fizer o exercício tal, isso não vai acontecer mais. Porque isso não existe. Você pode treinar o backhand, você pode assistir vídeo de backhand, você pode fazer clínicas específicas de backhand, você pode melhorar sua técnica de backhand, você pode ter um treino exclusivo com o Federer sobre backhand. Que se você não entender, não adianta ter a técnica, não adianta ter a ferramenta. O problema não é a ferramenta. Certo? O problema é não saber usar a ferramenta. A ferramenta a maioria tem. Porque se eu colocar vocês no treino, a maioria do treino vai acertar e vai fazer bonito o backhand. Por um detalhe muito simples. Porque lá no treino a interpretação é que tá tudo bem se errar. Você não cai nesse lugar de trauma, você não cai nesse lugar que incomoda. Ou seja, a sua mente não vê motivos para te proteger no treino. Por isso que no treino você consegue fazer e no jogo não. Porque no jogo a sua interpretação é que ali você não pode errar. A sua interpretação é que ali tá valendo. É que ali tem gente observando. É que ali você não pode mais ser você. E aí a sua mente interpreta que precisa te proteger e trava o backhand. Beleza? Então vamos lá. Então assim, não tem dica mágica, não tem dica, nossa senhora, descobriu a América. Não tem. Tem assim, claro, antes de eu falar tudo tenha clareza que não existe nada mágico. Então, o primeiro passo que você tem que ter, e é talvez o maior deles, é a identificação desse medo. Você precisa clarificar, trazer clareza para que medo é esse. E não é o medo superficial, não é medo de errar. Aí você vai ter que fazer algumas perguntas. Eu tenho medo de errar por quê? Por quê? E por quê? Tipo, você vai ter que ir 3, 4 para descobrir a razão mesmo. Certo? Então eu preciso ter 3, 4 para descobrir a razão. Porque eu preciso trazer para o nível de consciência algo que está inconsciente. Porque enquanto eu não trouxer para o consciente, o meu inconsciente me domina. Se eu ficar nessa patifaria de que é medo de errar, cara, você não sai do lugar. Você não tem medo de errar. Você tem medo de não ser aprovado. Você tem medo maiores. Eu já falei sobre isso. Então você tem medos maiores do que isso. Então esse é o primeiro passo. Identificação. Trazer para o consciente algo que está inconsciente. Beleza? O segundo passo. E aí entra... Como eu posso dizer isso de uma maneira... mais polida. Entre o treinamento. O treino, ele precisa ser mais desafiador. Ele precisa gerar situações onde você precisa executar. Todo treino que você for fazer, se coloque um desafio de quantos backhand você vai bater. Porque você já identificou o medo. Você já percebeu o que é. Então você vai começar, agora você vai começar uma briga interna, certo? Você vai começar uma briga interna. Que briga interna é essa? É uma briga que você entendendo, trouxe para a consciência de que você descobriu por que você sente medo, do que é o medo real. Beleza? Você descobriu. Você fez um trabalho, entendeu, maravilha. Agora, vai acontecer o quê? A sua mente vai começar a brigar com você para você continuar dando a desculpa mais fácil. Não, é só medo de errar mesmo. Não tem outro medo. Por quê? Porque é mais fácil. É uma desculpa, é uma boa justificativa. Olha, aprenda isso. Sempre que você tiver uma boa justificativa, a sua mente adora. Adora. Por quê? Você dá uma justificativa rasa, que faz sentido, porque o medo de errar faz sentido, mas é raso. Você deu essa justificativa, as pessoas que estão à sua volta não discordam de você, e para você tá tudo bem. Você vai continuar não batendo em backhand. Você pode ir lá fazer clínica, treinamento, não vai continuar não batendo, porque você não encarou o medo de verdade, você encarou o medo superficial. E esse medo superficial não resolve nada, não resolve absolutamente nada. Então, o primeiro passo é, preciso identificar o medo, e o segundo passo é ter um treinamento mais efetivo. Um treinamento que me coloque em desafio, e não um treinamento onde eu fique só batendo backhand, parado, com lançamento, no drill. Porque se eu fico só fazendo isso, eu não estou trabalhando o mais importante, que é
eu preciso, durante o treinamento, acessar o meu medo. Olha só que lindo que é isso. Porque se no treinamento eu acessar o medo, é mais fácil enfrentar. Não é nem propaganda, né? Mas não é só o meu, tá, gente? Por isso que os treinamentos de imersões, treinamentos pra valer mesmo, de verdade, não clínica de 2, 3 horinhas. Isso não resolve. Treinamentos profundos, com profundidade. Opa, deu uma travada, acho que eu voltei. Se você faz um treinamento com profundidade, lá nos treinamentos a gente consegue dar dinâmicas que sejam reais, que você tenha que acessar o medo. Então, durante o treinamento, o que é importante fazer? Exercícios, dinâmicas que faça que você tenha que acessar ele. Porque eu só consigo vencer esses medos com impacto, enfrentamento. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então eu preciso identificar o medo e treinar de uma forma efetiva, aonde esse medo possa vir. Ele não vai vir com a mesma intensidade do jogo, ele não vai ser a mesma coisa, mas ele já é uma boa simulação. No treinamento você tem condições ideais de temperatura e pressão, então ali é bom, porque se você simula esse medo de alguma forma, você já sabe o que é, e você simula ele de alguma forma, você está enfrentando ele num ambiente controlado, ou seja, você consegue ter mais consciência do que tem que ser feito. Para dar um exemplo besta disso, imagina que o seu problema seja pessoas olhando, certo? Pega meia dúzia de pessoas que estão na academia, ou está no clube, ou sei lá, amigos seus, ou família, e coloca eles para assistir e você vai ter que treinar com eles assistindo. É um ambiente controlado, não é a mesma coisa, mas já está simulando algo. A sua mente não sabe o que é real, o que é imaginário. E essa dica vale ouro, então. A sua mente não sabe o que é real e imaginário. Se ele estiver vendo pessoas do lado de fora, ele vai associar o medo e vai tender a travar o seu backhand e você vai diminuir a sua performance. Ou seja, você está treinando num ambiente favorável a você enfrentar os seus medos. Boa essa, hein? Essa dica é valiosa, devia estar só na Mental Class para ambiente fechado. Se você está vendo essa live, saiba que essa informação ela vale ouro. Terceiro ponto. Agora que vem a prova dos 9. Porque no terceiro ponto agora você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que pagar, não tem jeito. Você vai ter que pagar. O que é pagar no tênis? Você vai ter que pagar antes. O quanto você está disposto a errar, o quanto você está disposto a perder, o quanto de jogo você está disposto a abrir mão para conseguir ter o backhand que você quer. Quanto você quer pagar? Quem dá mais? Quem dá mais? Quanto você quer pagar? Quanto você paga? Quantos jogos? Quantos backhands errados? Quanta frustração? Você está disposto a pagar quanto? Ah, não quero pagar nada. Então tá tudo bem, você não vai ter nada. Não paga nada, você não tem nada. Só que lembre o seguinte, agora não é simplesmente vai lá e bate o backhand. Tem um exercício que eu faço e fiz com o Rodrigo no Mental Camp, cara, hoje você só pode bater. Não tem mais slice. Não tem mais. É hoje o seu dia, você vai bater ele. Você vai bater ele. Daniel, e funcionou? Cara, eu sempre falo uma coisa lá, né? Tipo, são 4 dias de treinamento no qual eu falo assim, cara, fique na sua toada. Para algumas pessoas vai fazer sentido no começo, para outras no meio, para outros no final. Lá no último dia vai cair a ficha e vai ter o ponto da virada. A gente tinha dois cases legais lá. Uma que tinha problema no saque e o Rodrigo no problema no backhand. O que aconteceu? Estavam jogando uma dupla. E nessa dupla estava a pessoa que estava com problema no saque sacando e o Rô no backhand. Ela acertou um baita saque, que ela não tinha acertado durante o final de semana inteiro. Um baita saque, aberto. E o Rô, na esquerda para defender, fez uma bica na paralela de esquerda na Catarina, que é uma tenista profissional. E ele acertou o backhand, mano. A alegria dele. A alegria dela de ter acertado o saque e dele de ter feito a bola é um negócio inacreditável, é sensacional. Porque ali, naquela simulação de algo real, ele enfrentou o maior medo dele. Na hora que ele enfrentou o medo real dele. E não o medo de errar. Ele enfrentou, lá, óbvio que eu não vou falar aqui para expor mais, mas assim, existia uma construção dele toda de
de histórico, de experiências passadas que faziam ele ser daquele jeito. Tem certo e errado. Não é julgamento. Quem está fazendo isso, de travar o backhand, não está errado. Percebe? Não é erro. Existe alguma coisa, alguma dor que a pessoa está vivendo e que se ela não tiver contato com ela, ela não supera. E o que a gente faz em geral, né, com essas dores que nós temos? Nós damos uma esquivada. Nós vamos esquivamos daqui, esquivamos dali. Opa, não estou vendo ela, estou passando por ela. E você vai passando e vai se acostumando. Você vai se acostumando com a vida assim. Zero problema. Então, não tem saída. Para você vencer, você vai precisar enfrentar. E aí você tem que entender agora o terceiro passo, que é qual o preço. Qual preço você está disposto a pagar. Se você não quiser pagar nada, você não vai ter nada. Certo? Então eu vou imaginar o seguinte, eu quero ter um golpe lindo, maravilhoso. Só que eu não quero pagar nada. De que eu não pago nada? Eu não quero errar. Eu não quero perder. Então tá, você não está disposto a pagar. E tá tudo bem. Continua com o backhand. Só que aí você tem que negociar com você. Você tem que saber que isso não vai levar você a melhorar o backhand. Você vai continuar tendo essa deficiência. Mas eu tenho um saque e uma baita direita. Então tá tudo bem. Só esteja negociado com você mesmo. Não entre em atrito. Ou não entre na briga. Ou pior, não fique dando desculpa. Porque você não faz. Certo? Então, só para retomar os 3 passos que você precisa fazer para você melhorar o seu backhand. E se você fizer isso, não precisa nem treinar a técnica. Olha que coisa linda. Não precisa nem melhorar a técnica. Não. Zero técnica. O que você faz? Toma contato. Você tem um medo e precisa entender que medo é esse. Medo do que exatamente? Fazendo perguntas do porquê. Indo mais a fundo. 3, 4 de profundidade. Às vezes na primeira você já resolve. Mas você precisa de mais. Entender a raiz do problema. Entendeu? Trouxe para a consciência. Então o inconsciente não me domina mais, porque agora eu estou consciente. Aí eu vou para o segundo passo, que é treino. Eu preciso treinar situações em que eu tenha contato com essas situações de medo. Então, exercícios, dinâmicas, atividades que você vai ter aqui, você vai ter que enfrentar num ambiente controlado. Porque quando você enfrenta no ambiente controlado, você está treinando. Aí você vai para o jogo. No jogo o ambiente não é controlado, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe quantas bolas o seu adversário vai jogar no backhand. Você não sabe quem vai estar assistindo, você não sabe se vai estar ventando. Você não controla esse ambiente, é um ambiente aberto. O que você precisa nesse lugar agora? Pagar o preço. E entender, cara, vão ser 10 jogos e não tem slice. 10 jogos, não tem slice. Aí você vai estar enfrentando real. Mas você treinou e você já sabe. Então é diferente do simplesmente, é bobeira, é só bater. Não é bobeira, é só bater. Você precisa ter esses passos antes, senão não adianta. Senão, cara, você pode até ficar fingindo que vai fazer, que tá tentando se acalmar, e blá, 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 mas não vai. Pode melhorar a técnica que for. Se você não tiver esses 3 passos, pode ter a técnica do Wawrinka, pode ter a técnica do Gasquet, do Federer, de quem mais tiver backhand bom aí, do Djokovic, que é um backhand incrível. Pode ter a técnica que for.